Fala galera do terceiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde. Muitos de vocês já imunizados, pelo menos com a primeira dose, né? Logo, logo vamos estar nos encontrando aí no presencial. Olha só, gente, então essa é a nossa segunda aula. Conforme aquele planejamento que nós fizemos, né? Na aula passada eu fiz um preâmbulo do que nós vamos trabalhar até o final do ano, que vai ser esse foco mesmo na realidade local, né? O chamado espaço vivido. Esse termo é muito bem posto, não é? É até algo de poético, é o espaço da sua vivência, como Milton Santos fala, do roçar cotidiano, do tocar de uma pessoa na outra, do ponto de ônibus, do caminhar do colégio para a escola, dos espaços de lazer. Esse é o espaço vivido, o espaço da vida concreta, não é? Da vida que se dá no cotidiano. Nessa escala do lugar, qual é o teu lugar? Qual é o lugar que você conhece da tua casa, da tua quadra, do teu deslocamento, do teu colégio, os teus espaços de lazer? Esse é o teu lugar a priori é a tua cidade. Como vivemos em grandes cidades, certamente não conhecemos todos os lugares da cidade. Curioso isso, né? Quem já teve a oportunidade de morar numa pequena cidade, eu sou de uma pequena cidade, né? Cidade de Amargosa, no interior da Bahia. Você conhece praticamente toda a cidade, todas as pessoas da cidade, vai, mais ou menos, né? É diferente de uma grande cidade como Brasília. Você conhece um fragmento. Olha que Brasília é super diferente em vários aspectos, né? Até a definição que a gente vai ter que perguntar adiante, o que é Brasília? Brasília é o quadrilátero? Ou Brasília é somente o plano piloto? Só RA1? Vamos conversar sobre isso adiante. Vamos conversar sobre isso adiante, não é? Mas o fato é que não dá, eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem o plano piloto todo, não conhecem todos os equipamentos do plano piloto, não é? No máximo que você conhece bem é a tua quadra, é o teu espaço de vivência, não é? Ali você domina, você sabe onde pode ir, onde não pode, onde é perigoso, onde não é, onde encontra as pessoas, onde não encontra, qual o caminho para a escola, dá para vir caminhando, você pega ônibus, metrô. Esse é o teu espaço, esse é o espaço vivido, é isso que a gente precisa conhecer nesse objeto de conhecimento, de estudo que nós vamos enfrentar agora até o final do ano, não é? Na aula passada, nós fizemos uma caracterização muito ampla de onde está Brasília hoje e de como foi a construção e ocupação desse território do Brasil Central ao longo da história colonial do Brasil. Fizemos muito rapidamente porque teremos uma aula específica para olhar mais cuidadosamente os planos que vieram a gerar Brasília tal como está hoje, não é? Isso foi um projeto de longa data, como nós vimos, não foi um projeto de JK, não. Muito anterior, 200 e tantos anos antes, já havia a sugestão de transferir a capital do Brasil, e na época Brasil colonial, para o interior, como nós já falamos, né? E houve uma sucessão de eventos até a construção efetiva de Brasília, aí sim no governo de Juscelino Kubitschek. De qualquer forma, é esse espaço que a gente vai estudar, e para estudar esse espaço é certamente necessário que nós tenhamos alguma noção dos aspectos físicos, da dinâmica do espaço natural sobre a qual se assentou e nas relações que se estabeleceram entre sociedade e meio para que Brasília seja o que é hoje. Do ponto de vista climático, vai ser uma aula bem importante. Você sabe que isso impacta decisivamente o nosso cotidiano. Nós temos vivido semanas muito secas, quentes e secas, no mês de setembro. Só que isso, de alguma forma, é uma normal climática. Todos os anos, algumas vezes mais, estamos no ano de Laninha, fica um pouco mais agressivo, né? Outros menos. Mas esse período de setembro tende a ser com essa característica, antes das chuvas que aí vão começar e não param mais até março, mais ou menos, do próximo ano, não é? Vamos conversar sobre essas coisas quando nós formos falar de clima. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui bem rapidamente. Alguns alunos me perguntaram sobre a importância desses assuntos para o vestibular. Isso cai no vestibular, professor. Eu estou estudando Brasília, mas não cai Brasília. Bom, primeiro, para o PAS cai muito, não é? Para o PAS cai muito. Mas eu vou fazer o Enem.
Ah, mas eu quero me preparar para a continuidade dos caso eu não passe na SpaceX próximo ano. Da mesma forma, eu não estou falando, especialmente no nosso caso, eu não estou falando de uma cidade qualquer. Estou falando da capital do país, de uma metrópole nacional. Então, mesmo nesses outros concursos de âmbito mais geral, esse assunto cai. Outra coisa, eu vou estar falando com vocês aqui de ocupação do território brasileiro, características fisiográficas, vou estar falando de demografia, de espaço urbano, que são temas que caem muito nesses concursos. Nós vamos falar disso tudo a partir de um objeto concreto. Qual é o nosso objeto concreto? O espaço vivido do Colégio Militar Brasília. Esse é o objeto concreto. Mas são temas amplos que funcionam meio que como uma revisão que vão desaguar, essa revisão de assuntos que vão desaguar no Enem agora, mais proximamente, mas também na tua formação de uma forma geral para os concursos que você vai enfrentar vai enfrentar adiante. Então, penso que seja bem importante. Essa aula de hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com um assunto que é um pouco ácido, geologia, geomorfologia, mas não está muito distante da nossa realidade, não é? Não está mesmo. Tenho certeza que em algum momento, mesmo que tenha sido cantando as músicas do Legião Urbana, vocês já falaram do Planalto Central. O Brasil está no Planalto Central, o Brasil está no Planalto Central. O que é isso? Alguém tem ideia qual é a altitude média de Brasília em relação ao nível do mar? A quantos metros que nós estamos do nível do mar? Alguém tem ideia, não? Estamos a cerca de 1.000 metros de altitude, não é? Em relação ao nível do mar. Estamos no meio de uma placa tectônica, mas há 2 anos teve notícia de um terremoto aqui, sabiam? Já estávamos no colégio militar, né? Estávamos dando aula, eu não senti nada, mas esse prédio ao lado do colégio militar, o prédio esqueci o nome dele, entre o shopping, o Brasília Shopping e o colégio militar. Tem um prédio comercial ali com alguns restaurantes, as pessoas tiveram que sair do edifício porque sentiram um tremor e tal e não sabiam o que era. Olha aqui a notícia. Aqui tem as orientações, né, que eu já coloquei na aula passada. Não vou voltar a lê-las. Aqui. Era para ter pego a data, eu não peguei. É do Correio Brasiliense, né? Terremoto é sentido em Brasília e prédios no centro da cidade são evacuados. Tremor é reflexo de terremoto de 6,7 na escala Richter. Você sabe que acima de 6 já derruba estruturas, a partir de 7 é catastrófico. O do Haiti, agora que vitimou centenas de pessoas, foi de 7,1, não é? Só que esse terremoto de magnitude 6,7 foi registrado na Bolívia. Para, professor, como assim na Bolívia a gente sentiu aqui em Brasília? É isso mesmo, né? Nós estamos numa área de estabilidade sísmica. Estamos no meio de uma placa tectônica. Então, tremor de terra aqui só se for alguma coisa secundária. Nesse caso aí, o epicentro, o hipocentro do terremoto, desculpem, o hipocentro, que é onde o terremoto acontece no interior da Terra, foi a grande profundidade, né, em linha reta lá onde é o país Bolívia. Só que isso daí é como uma onda. Quando você solta uma pedra no meio de uma bacia, por exemplo, faz isso em casa. Uma bacia de água, joga uma pedra no meio. As primeiras ondas são mais altas. Aí as ondas vão chegando até a borda da bacia mais leves. É isso mesmo. O hipocentro lá embaixo, onde aconteceu o tremor, né, no interior da Terra, foi muito intenso, 6,7 na escala Richter, só que estava em grande profundidade. À medida que as ondas foram se propagando até chegar à superfície, chegou aqui em Brasília, mas aí chegou num leve tremor. Foi o que aconteceu. Olha aqui. Cadê? Olha o texto aqui que acompanha para você confirmar essa informação. Moradores de Brasília sentiram um tremor de terra essa manhã de segunda-feira, 2/4, por volta das 10 horas. Os prédios foram evacuados em diferentes áreas da capital, setor bancário sul, setor comercial sul, setor de indústrias gráficas. Não há informação de feridos na capital. O tremor foi um reflexo de um terremoto na Bolívia e foi sentido também em outras regiões administrativas do DF e em estados como Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.
A jornalista Carolina Moura, que trabalha na empresa de clipping na quadra 2 do setor bancário sul, conta que teve a sensação de tontura no momento do tremor. Parece que essa sensação é muito habitual para quem presencia terremotos, né? Eu nunca presenciei, tenho uma, assim, insegurança, eu tenho vontade de ver isso, né? Mas como é que você fica em completa segurança? Achei que estava tonta e fiquei me segurando. Avisei um colega que estava passando mal, ela respondeu que também estava sentindo mal também. Que loucura. Ela afirma que o tremor durou apenas alguns segundos, suficiente para deixar cerca de 10 pessoas que trabalham no local assustadas. No entanto, ninguém precisou deixar o prédio. Em alguns prédios houve evacuação, não é? Eu coloquei isso aqui, coloquei a imagem. Essa imagem é belíssima, né? Que mostra de uma forma geral a placa sul-americana na qual o Brasil está ao centro, né? Então aqui você tem a placa sul-americana, bem bacana essa imagem. Percebam só, deixa eu tentar desenhar aqui, mostrar algumas coisas que isso vai ser bem importante, não é? Então vamos lá. Aqui você tem a dorsal atlântica, que é um movimento de divergente entre a placa africana e a placa sul-americana, beleza? Então aqui você tem um movimento divergente, a África e Brasil, que em algum momento já estiveram juntas, hoje se separam cada vez mais. Essa separação de África do Brasil, do antigo megacontinente chamado Gondwana, foi o que formou, por exemplo, diversos falhamentos aqui, o chamado ciclo brasiliano, lá no Paleozoico bem antigo, né, do ponto de vista geológico, tá certo? Deixa eu chamar a atenção aqui, olha a plataforma continental, galera, olha a linha da plataforma continental. Isso aqui vai ser importante para nós quando nós estudarmos a Amazônia Azul, né? A nossa Amazônia Azul que se estende aqui, olha, aqui, cadê Fernando de Noronha, né? E o Brasil pleiteia um aumento da Amazônia Azul, mas é outra conversa, que é a plataforma continental. Aí você tem o território brasileiro. O Brasil está onde, professor? O Brasil está aqui, ó, mais ou menos nesse ponto, no meio do território, ou seja, no meio de uma placa tectônica. A outra borda da placa, deixa eu botar em vermelho, cadê o vermelhinho? Gente, rapaz, cadê o vermelho? Esse daqui, a outra borda da placa tá aqui, ó. É a placa, é a parte oeste da placa sul-americana, nesse caso aqui, com o movimento convergente, não é? A placa sul-americana faz esse movimento e encontra com a placa de Nazca, que faz esse movimento. É um movimento convergente, a placa de Nazca mergulha, e ao contrário aqui, para ficar bom para você, a placa de Nazca mergulha e a sul-americana dobra. Esse dobramento da sul-americana forma a cadeia montanhosa. Aqui está a cadeia que saco, a cadeia montanhosa dos Andes, né? Um dobramento moderno. Falei, professor, mas e o Brasil? O Brasil está no meio da placa, então a área de estabilidade sísmica, nós não temos riscos de tremores intensos no nosso território, não é? Eu apaguei aqui para nós seguirmos adiante. Olha aqui, tem atividade sísmica aqui? Se aparecer numa prova? Tem atividade sísmica. De 1720 a 2013 foram mensurados esses sismos aqui, inclusive alguns de magnitude relativamente alta, não é? Percebam vocês que alguns sismos, os mais altos, aconteceram em áreas menos povoadas. São sismos secundários. Se acontecem em áreas povoadas, a repercussão praticamente nenhuma, especialmente em tempos mais recuados, que o interior do Brasil era mais difícil. Essa faixa interior aqui é o que os geólogos chamam, é bom que vocês saibam disso, sabia? De faixa, lineamento transbrasiliano, que seria uma faixa diagonal no centro do Brasil, onde os sismos são
habituais. Olha Brasília aqui. Brasília está aqui mensurado, né? Um sismo aqui de 5, né? Nessa região que hoje é Brasília. Então Brasília está próximo ao ciclo, ao lineamento transbrasiliano, né? Mas ratifico o que eu falei, confirmo o que eu falei. Apesar dessa quantidade de bolinhas aqui, os sismos no Brasil são sismos secundários, de acomodação de terra. Acontece muito no Nordeste brasileiro. Na minha pequena cidade de Amargosa aconteceu recentemente sismos na escala de 3 ponto tanto graus na escala Richter, que são sentidos, cria algum desconforto para a população que não está habituada. Minha mãe achou que tinha alguma coisa acontecendo, que a casa ia cair. Nada, nem racha, né? Apenas há a sensação de um certo tremor, mas nada mais do que isso, porque o Brasil está na área de estabilidade sísmica. Então esse é um problema para o qual nós aqui de Brasília não temos tanta preocupação. Essa é a estrutura geológica do Brasil, não é? Vamos ficar atento aqui a esse número 2. Então, você sabe que as estruturas geológicas podem ser crátons, estruturas cratônicas, né, as rochas mais antigas do planeta, bacias sedimentares, que são formações mais recentes, podem ser bacias sedimentares antigas do Paleozoico ou bacias sedimentares mais recentes dos Cenozoicos, e os dobramentos, não é? Aí você percebe, o que está de marrom escuro são os núcleos cratônicos, as rochas mais antigas em forma de escudos cristalinos que estão aqui na superfície, não é? No que a gente chama de Planalto das Guianas, essa região central. Olha o complexo Carajás, e aqui quadrilátero ferrífero. As áreas de maior exploração de minerais metálicos do Brasil são essas formações mais antigas, né? O que está de verde são as bacias sedimentares, que são formações mais recentes. Você percebe que Brasília está no ponto intermediário entre núcleos cratônicos de cor laranja. Vamos ver, faixas móveis sem formações orogenéticas, ou seja, sem dobramentos atuais, né? E aí você tem aqui planície Paraguai. Olha só o número 2, faixa móvel de Brasília, que é uma formação antiga que foi dobrada lá no ciclo brasiliano que eu falei, quando o que hoje é Brasil se desmembrou do que hoje é a África. Era um mega continente chamado Gondwana. Nesse desmembramento houve movimentação aqui, houve falhamentos, derramamento de lava, inclusive, não é? Tudo isso aconteceu, e essas regiões em laranja são hoje as serras, a gente chama de montanhas do nosso território, mas o Brasil não é um território de grande altitude. O ponto mais alto do território brasileiro não chega a 3.000 metros. O ponto é aqui, o Pico da Neblina, próximo à cabeça do cachorro, né? A altitude média do relevo brasileiro é relativamente baixa. Para você ter uma ideia, o Planalto Central aqui, essa região, tem 1.000 metros apenas de altitude. Para efeito de comparação, nós temos capitais aqui, como o Quito, no Equador, que estão a quase 3.000 metros de altitude. Mais alto do que qualquer território no Brasil. O Himalaia tem 8.000 metros. Só para você ter uma ideia, assim, a título de comparação, o Brasil tem um relevo relativamente baixo, né? Por conta da ação dos agentes externos ser mais atuante do que a ação dos agentes internos. E Brasília está nessa área de estabilidade, com formações com rochas bem antigas, né? Derivadas das formações originais do nosso território. Por outro lado, essas formações mais antigas são ricas em recursos minerais. Por que isso vai ser importante? Nós vimos na aula passada que um fator decisivo para a interiorização do território brasileiro, para a ocupação do interior do território brasileiro, foi o ciclo da mineração, que atraiu muitas pessoas para as Minas Gerais, para Goiás. Olha só, no entorno de Brasília aqui você tem cidades como Cristalina, como Luisiânia, como Pirinópolis, está aqui pertinho, como Goiás Velho, antiga capital de Goiás, Vila Boa de Goiás, né?
que eram áreas, que foram áreas ocupadas já lá atrás, no século XVIII, XIX, em função da expansão da mineração, dos veios auríferos. Esse é um fator decisivo, não é? Aqui em Brasília, no entorno de Brasília, você tem aqui os minerais que são explorados, né? Nós não temos aqui no DF uma grande exploração mineralógica no quadrilátero, mas essa riqueza do entorno, essa formação geológica do entorno, foi sim um fator decisivo para a ocupação desse território em períodos mais recuados. Então, quando você chega nas cidades que eu falei aqui e vê estruturas seculares, você percebe que antes de termos essa Brasília moderna, existia sim uma ocupação anterior. Isso para não falar das ocupações dos aldeamentos indígenas, que aí são mais anteriores ainda, obviamente, à ocupação dos portugueses, né? Bem interessante. Percebam que aqui a divisão ao fundo, nesse mapa, bem interessante, aparece as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Bem tênue a separação das cores, né? Um verde claro e um amarelo. E Brasília aparece, confirmando o que eu falei no slide anterior, nessa estrutura mais antiga, de rochas mais antigas, de escudos cristalinos, que foi um fator decisivo para a atração dos povos que colonizaram, não os povos originários. Os povos originários são os indígenas, eles não estavam ligados exatamente à exploração mineralógica, como nós sabemos, né? Esses povos indígenas, lamentavelmente, foram, muitos deles, dizimados pelo colonizador, né? Lamentavelmente. Aliás, temos aqui um museu indígena muito interessante que merece visitação. Aí é uma outra conversa que nós vamos ter adiante, sobre a formação da população do que hoje é o DF, beleza? Bom, e do ponto de vista geomorfológico, professor, nós vimos então a formação geológica de Brasília. Do ponto de vista geomorfológico, ou seja, a forma que o relevo toma aqui fora, eu preciso falar para vocês das 3 classificações geomorfológicas que tem no território brasileiro, né? Um de 49, a primeira, de um professor chamado Haroldo de Azevedo, vinculado à USP. Ele fez essa divisão considerando a altimetria, somente a altitude do relevo. E aí ele classificou entre planaltos e planícies. Você vê que é um traço bem tosco, né? Uma linha assim retilínea, e conhecia-se inclusive muito mal o território brasileiro, né? E formou imensas unidades. E aqui surge esse termo que ainda hoje nós usamos, né? O chamado Planalto brasileiro era formado pela composição de um Planalto central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Esse Planalto central, que é onde está Brasília hoje, deu nome a esse entorno do que hoje é o Distrito Federal. Você vê que na classificação seguinte, que é do professor Aziz Absaber, também da USP, que era aluno do Haroldo de Azevedo, cerca de 10 anos depois, na década de 60, ele propõe uma outra classificação. Você percebe que essa classificação aqui é mais cuidadosa, né? É uma classificação que tem mais unidades. Ele não levou em consideração a altimetria, não. Ele levou em consideração a origem do relevo. Então, se era um relevo formado mais por deposição, ele chamava de planície. Se era um relevo que era terras um pouco mais altas e sofria desgaste, ele chamava de planalto. Todavia, o Planalto Central permaneceu aqui, e Brasília nessa área do Planalto Central. Então, eu estou falando disso porque são classificações anteriores que ainda hoje nomeiam o imaginário das pessoas, e não é pouco comum falar do Planalto Central. O DF está no Planalto Central. Essa é a classificação mais moderna, que vocês estudaram no primeiro ano, possivelmente, e que cai enlouquecidamente nos concursos vestibulares, né? É a classificação do professor Jurandir Ross. Isso aqui é de 96, foi divulgado, e o IBGE adotou como a nova classificação do relevo brasileiro. Ele leva em consideração a soma das duas coisas, tanto a origem do relevo quanto a sua altimetria. E além de falar de planaltos e planícies, ele também trata das depressões, normalmente em bordas de bacias sedimentares, né? O que é que nos importa aqui? Nos importa ver, deixa eu circular aqui, nos importa ver essa região aqui, não é?
essa região que é praticamente onde está Brasília. Vamos lá? Vamos tentar identificá-las? Identificar? Número 2, lá de cima, Chapadas da Bacia do Parnaíba, lá de Simão, e que pega uma parte por aqui, não é? Número 8, Planalto e Serras de Goiás e Minas. Esse daqui é onde está o DF, não é? Tem aqui número 15 e número 20, que são depressões. Número 15, depressão do Araguaia, e número 20, depressão do Tocantins, mais ao norte de onde está Brasília. O quadrilátero o quadrilátero do Distrito Federal está fundamentalmente na unidade geomorfológica Planalto e Serras de Goiás e Minas, não é? Vamos chegando para o final. É claro que esse olhar nos dá a possibilidade de ver também os solos, né? Porque o solo, no final das contas, é uma derivação do seu material de origem e de elementos externos também, né? Material que é carregado, quantidade de água. Solo é um componente biótico e abiótico. Qual é o tipo de solo predominante no Brasil central? No Brasil, de uma forma geral, nós temos a predominância dos latossolos, que são solos profundos, com os horizontes bem formados. Só que o nosso clima tropical típico, com verões úmidos e invernos secos, faz com que esses solos sejam ácidos. Gente, isso é muito importante. Os latossolos do Brasil, fundamentalmente do Brasil central, são solos ácidos, né, inférteis no final das contas, né? Para que você, aí você vai dizer, para professor, e a expansão da agricultura comercial por aí? Como é que esse solo não tem fertilidade? Ele é ácido, não dá para você plantar diretamente. Na década de 70, o desenvolvimento técnico descobriu uma coisa muito simples, que é o seguinte: se o solo é ácido, se o pH do solo é ácido, basta colocar alguma coisa básica, algum material básico nele, corrigindo a acidez do solo, eu transformo esse solo num solo produtivo. O nome disso, do que nós fizemos, foi a calagem. O que é calagem? É colocar cal, que é básico, no solo, misturar cal no solo. O cal é básico, o solo é ácido, o latossolo do centro do Brasil é ácido. Quando você mistura, você controla o pH do solo e transforma esse solo num solo absolutamente passível de produção. Foi fundamental, inclusive, para a expansão da agricultura comercial no centro do território brasileiro, que envolve efetivamente o espaço do DF e o seu entorno, não é? Aí você vai dizer, mas para aí, professor, aqui onde está Brasília, você tem um cambissolo litólico. Pois é, nessa área especificamente, isso aqui é o Brasil como um todo, é uma generalização, né, gente? O que é o cambissolo? Cambissolos são solos que são formados em áreas de alguma inclinação. Os solos em áreas de inclinação, de encostas, são solos mais rasos, por isso litólico, tá bem? A rocha-mãe está muito próxima, são solos mais rasos. Então, no entorno de Brasília, você tem uma predominância dos latossolos, guarda isso, que são solos profundos, mais ácidos, e pode corrigir a acidez com a calagem, guarda isso que vai ser super importante. Mas no entorno, em Brasília mesmo, predominam os cambissolos, que são solos um pouco mais rasos. Gente, eu estou falando como generalização. Se você olhar mais de perto do quadrado, como nós vamos ver, você percebe que muda. Deixa eu eliminar esse quadradinho aqui que está nos acompanhando. As duas últimas imagens são do quadrilátero mesmo. Gosto bastante dessas imagens. Na verdade, esse material não é meu, né? É de um livro da professora Maria Perluzzi, que é uma professora da UNB. Eu vou fazer citações dela e vou indicar esse livro adiante para vocês, tá certo? Que ele vai nos acompanhar. Aqui você tem Distrito Federal, geomorfologia. Vamos olhar de perto, então? Olha o Lago Paranoá, não é? O que é que predomina aqui? A cor laranja. O que é a cor laranja? Pé de plano, ou seja, maior altitude, mas com alguma manutenção de altitude média, não tem grandes ladeiras aqui, não é? Pé de plano, se fosse um tabuleiro.
de 950 a 1.200 metros. Em relação ao quê? Em relação ao nível do mar, não é? Aqui você tem o Lago Paranoá e aqui você teria, deixa eu desenhar, mais ou menos isso, o plano piloto, mais ou menos, no pé de plano, não é? Você vê, o ponto mais alto daqui do plano piloto é o Cruzeiro. As pessoas vão para lá para ver o pôr do sol. Fez um bom sucesso agora na pandemia, né? Porque é um lugar aberto, você pode ficar isolado e ter um pôr do sol lindo agora no meio do ano. Ficou bem bonito de se ver, né? Aqui você tem então o pé de plano de Brasília nessa região. Você percebe também que um pouco mais para o fundo, na direção contrária ao Lago Paranoá, você vai ter elevações mais altas. Um outro pé de plano, né? Pé de plano Contagem Rodeador. Você percebe que as altitudes médias são um pouco mais altas. Então o plano piloto está nessa região entre o Paranoá e o pé de plano de Contagem Rodeador, que tem altitude mais alta, não é? Percebam vocês também que à medida que você se distancia do pé de plano Brasília, que é o nome mesmo, não é? Você tem outras depressões e pé de planos que vão rebaixando, né? Porque aí vai se distanciando dessa região de altitude média. E nesses pontos aqui você tem as encostas. Lembra do cambissolo que eu falei? Os cambissolos vão predominar nessas áreas de encostas. Vamos fechar? Esse mapa é lindo da pedologia que nos leva a pensar sobre solos de novo, né? Deixa eu ajeitar aqui. Grosso modo esse daqui, viu, gente? Vou ajeitar aqui o nosso... Você vê que essa área urbana, né? Mais densa do plano piloto. Tá certo? Tem outros pontos urbanos aqui, as principais cidades que nós vamos estudar diante do DF. Qual é o tipo de solo predominante? Epa! Olha ele aqui. Olha ele aqui. Latossolo vermelho escuro, latossolo vermelho amarelo. O latossolo que nós tínhamos comentado. Além disso, olha quem está aqui, que nós já tínhamos visto também, o cambissolo. Então, naquele mapa original lá do Brasil, você percebe que parece Brasília todo como uma área de cambissolo. Quando a gente vê com a escala local, a gente percebe que tem uma dominância de dois grupos aqui, os cambissolos, que são solos mais rasos, litólicos, e os latossolos, que são solos mais profundos, tá certo? Em ambos os casos, a acidez muito ligada ao clima, à sazonalidade climática. E para corrigir a acidez e possibilitar o uso agrícola, você precisa fazer a calagem. Nessa área que nós chamamos de quadrilátero do DF, tem espaços, especialmente aqui, né, na região de Planaltina, espaços de ampla utilização rural, de soja, por exemplo, né? Nós temos produção de soja aqui, temos morango, por exemplo, não é? E outras produções mais que nós vamos ter a chance de estudar pontualmente na aula sobre o uso do solo, agricultura, e vai ser fundamental resgatar essa informação sobre o tipo de solo, beleza? Galera, ficou aqui no meio a cruz do plano piloto. Eu vou deixar aí para a gente finalizar. Desculpem pelas terminologias bem típicas da geografia física, né, dos domínios da geografia natural, do espaço natural. São terminologias que vocês já estudaram, é uma forma de resgatar. Uma ou outra que você não lembre o que significa o termo, anota e dá uma olhadinha, consulta o dicionário, consulta a internet para ver o significado, não é? Mas essa aula de hoje foi como se fosse uma aula de preparação do terreno. Foi nesse espaço pedológico, geomorfológico, geológico, que a capital foi instalada e que nós vivemos. Então é importante que nós saibamos, até porque, como eu falei, o uso agrícola que vai se dar adiante, o tipo de construção que vai se fazer, vai derivar do conhecimento dessa estrutura que está sobre os nossos pés. Beleza? Continuamos adiante, pensando no nosso território. Beijo grande com vocês. Tchau, tchau.